Olá para você que acompanha aqui a nossa programação. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está histórica, cultural. A gente vai falar um pouquinho aqui da APA, que é a associação que protege aqui o patrimônio histórico e cultural da cidade de Guarulhos. E a gente recebe aqui para isso o jornalista, meu colega de profissão e cofundador da APA, o Bruno Leite de Carvalho. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, acho que é muito bom essa oportunidade de poder falar sobre a APA, de falar sobre os projetos aqui que acontecem na cidade. Muito obrigado pelo convite. Brunão, só para a gente falar aqui a sigla, né, é AAPH, APA, a gente chama aqui, Associação Amigos do Patrimônio Cultural e Arquivo Histórico da cidade de Guarulhos. Bruno, primeiro vamos falar um pouquinho de você. Você é guarulhense. Isso, sou guarulhense, né, sempre morei ali na região próxima da Vila Galvão, entre a Vila Galvão e o Golpoúva. Sempre morei naquela região, nasci no Estela Maris, né, hoje eu moro em Santo André. Mas eu continuo atuando aqui na cidade, né? Hoje você é meu vizinho, eu moro em São Caetano, sou morador de São Caetano, minha família é do ABC, né? Então meu pai, meus irmãos moram em Santo André ainda, somos vizinhos. Muito legal, mas eu tô sempre atuante na cidade, né? Estou à frente de alguns projetos da APA, todo final de semana eu tô aqui, e online eu tô sempre em Guarulhos, né? Você passou sua infância, adolescência aqui, você cresceu por aqui? Sim, eu moro em Santo André faz, acho que uns 7 anos. Ah, recente até. Recente. E como você curtia a cidade de Guarulhos? Como é que você gostava de aproveitar a cidade de Guarulhos? Você tinha amigos aqui? Você fazia algum rolê com o pessoal depois da escola, do colégio, da faculdade, enfim? O que você curtia fazer pela cidade? Bom, eu sempre fiz de tudo em Guarulhos, né? Eu também fui músico por muito tempo, né? Entre meus 12 aos 30 anos eu fui músico, então atuei muito nos bares da cidade, nas casas noturnas, né? E né, frequentava Lago dos Patos, né, porque eu sempre morei perto ali, a biblioteca, Monteiro Lobato, Adamastor, Teatro Padre Bento também, que é próximo da região que eu sempre morei. Então, assim, sempre fiz muita coisa em Guarulhos, né, a maioria dos meus amigos são daqui, de Guarulhos, né, eu sempre estudei fora, a faculdade que eu fiz sempre foi fora, eu fiz Uninove e depois fiz Metodista, então eu nunca fiz faculdade em Guarulhos, né? Mas a escola foi em Guarulhos, né? Então eu estudei no Homero, Rubens de Sá, estudei no Emília, no Antônio. Você viveu bem a cidade? Então, sempre vivi muito bem assim na cidade. Participei dos movimentos culturais e sociais da cidade, né? Desde a adolescência, né? Nesse movimento de cultura, do patrimônio também, um pouquinho antes de começar a APA, eu já estava atuando nesse processo, que era um movimento ainda, né? Então, assim, sempre atuei muito na cidade, né? Sempre essa região do centro para Vila Galvão, que é o que eu falo, minha área, né? É pertinho aqui da gente também. É bem nessa região mas antes de entrar na APA, na questão cultural, eu não posso deixar batido que você me fala que é músico, assim, então não posso deixar essa informação ao vento. Eu preciso saber o que você toca, o que você curte. Eu sempre atuei na área do samba, né? Aqui na cidade, eu tinha um grupo que chamava Grupo Samba Diferente, então a gente atuou nessas... aquela região ali da Paulo Facini, né? Tapajós ali ainda estava começando, na época que eu toquei até 2013, então aquela região ainda estava organizando aqueles bares, né? Casa do Som, que era uma casa antiga aqui na cidade que fechou alguns anos atrás, Terra Nossa, todos os clubes recreativos, Vila Galvão. Assim, eu atuei mais de quase, acho que 17, quase 18 anos. Então, assim, participei de shows da prefeitura, né? Aquele tempo que fazia os shows nos bairros, quando tinha inauguração, a gente fazia esses shows também. Adamastor. Assim, a gente tocava muito, assim, eu tocava de quarta a domingo. Então, assim, sobrava pouco tempo para fazer outras coisas, né? Aí tinha os ensaios, aquela coisa, né? A música é uma coisa que ela te rouba praticamente todo o seu tempo, né? Então... É uma dedicação, né? Esse é um sacerdote, né? Você tá ali cuidando da... mas também era um ganha-pão, né? Sim. Música é aquela coisa complicada, né? Eu trabalhava de dia, tocava à noite. Então vivia meio que um zumbi, assim, né? Dormia pouco, dormia onde dava. As pessoas te vêm trabalhando com música e perguntam, você trabalha com o quê?
Né? Que nem falava professor, você trabalha com o quê? É. Você só dá aula ou trabalha também, né? Você só toca e canta ou trabalha também? Eu tocava contrabaixo, violão, cavaquinho, dependendo da área ali. Toquei um pouco de percussão também no começo. Assim, no samba eu toquei bastante E manda no vocal assim. alguma coisa também, não? Não. Não posso nem te abusar aqui pra você cantar alguma coisa a capela? Ah, Bruno, vá. Não. Tá bom, vai. Vou deixar passar essa daí, vou deixar passar. Na próxima a gente faz aqui um cavaquinho, faz um pagode. Marina que vai adorar. Marina é nossa outra assistente de produção, ama samba, ama pagode. Vamos falar um pouquinho sobre a APA, Bruno. Como é que foi o seu envolvimento com a instituição? Na verdade, você é um dos cofundadores, né? Uhum. Como é que foi criar isso? Foi 2009 o nascimento, né? Isso. Como é que foi a criação de um instituto que vocês entenderam que precisava para ajudar na proteção do patrimônio histórico e cultural da cidade de Guarulhos? É interessante, né, Leandro? Porque assim, se você for parar para pensar, Guarulhos, ela preservou muito pouco a história, né? Então a gente estava ali em 2007, 2008, havia muitas coisas acontecendo, já tinha acontecido um movimento que chamava Guarulhos Tem História, né, que eles já tinham lançado alguns livros. Eu cheguei um pouquinho depois desse movimento, né? Estava meio se separando ali, e a gente começou a fazer um projeto lá na Casa dos Cordéis, né, ali no Anel Viário, próximo de um bairro que a gente chamava o bairro da Caixa d'Água ali, né? E a gente começou a fazer um projeto de pesquisa daquela região. A ideia era buscar recortes de jornais, pegar os livros dos autores históricos mais antigos, pegar umas citações sobre aquela região, para pensar um tombamento da Casa dos Cordéis ali, que era a casa da família... Nossa, agora esqueci o nome da família. Mas era ali onde era a Casa dos Cordéis. E aí a gente estava pensando em tombar. Então a gente estava buscando essas informações, fazendo trabalho de pesquisa. Então era um trabalho que a gente fazia semanal, reunia algumas pessoas ali para fazer esse estudo. E aí, né, nessas discussões, chegou a Araci, que era do Arquivo Histórico, né? Ela faleceu de Covid, anos atrás. Ela falou assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque alguns documentos importantes da cidade estão lá no Tomeuzão, né? Um espaço sem devido preparo para receber um documento, né? Documento histórico. Falou, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o Arquivo Histórico era na Casa Amarela, na Quarto Centenário, né? Que é um prédio pequeno, também sem condições, então a maioria dos documentos estava lá no Tomeuzão. Falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, sei lá, vamos criar uma ONG, alguma coisa para a gente poder atuar, né, com mais poder, né? Com uma ONG, ela tem um CNPJ, claro. Ela consegue editar esses projetos, né? Que o movimento não consegue. Né? Naquele momento ali ainda, os editais não abria esse espaço para coletivos, que hoje é possível. Mas naquele momento ainda não tinha essa possibilidade. Então a ONG era uma facilidade, né? Aí era assim, vamos montar uma ONG? A gente falou, vamos. Só que assim, a gente tem, fora a questão do arquivo, tem a questão dos patrimônios, né? Naquele momento já se falava da Casa Saraceni, né? Que queriam demolir, a Casa Saraceni, destombar e demolir. Falaremos disso aqui né? também. A Casa da Candinha, né? E a Casa do José Maurício. Eram esses três pontos que, assim, eram muito... A Carbonel, a casa da família Carbonel já tinha sido demolida, que também era uma casa histórica. Então, nesse momento, a gente pensou... Esses eram os principais, né? Estavam muito em voga na época. Vamos pensar, então, algo que a gente defenda, o arquivo histórico, defenda os patrimônios, né? Porque a gente já atuava ali na questão do patrimônio, questão da história local. Então, a gente pensou nessas três questões. Então, assim, a APA, quando a gente pensa na APA, ela defende os patrimônios culturais, né, materiais e imateriais, ela atua com comunicação nas redes sociais, em todos os espaços possíveis, né, e trabalha com a educação para o patrimônio, né. Dentro disso, a gente defende os patrimônios e o arquivo histórico. Como é que vocês atuam hoje, então? Como que vocês conseguem fazer esse tipo de, não sei se eu posso chamar de combate ou de atuação mesmo? Como é que vocês se fazem presentes? A gente trabalha, assim, a gente sempre trabalhou de uma seguinte forma, sempre entendeu que a política era importante, né? Mas como a gente atua politicamente, não envolvida com partidos, mas sim onde a sociedade civil pode estar presente. Por exemplo, os conselhos de cultura, os conselhos municipais de patrimônio. Então a gente sempre atuou dentro desses conselhos, em fóruns de cultura, em todos
todos os lugares são possíveis a sociedade civil poder atuar, né? Por exemplo, o Conselho de Patrimônio, ele tem um poder de paralisar uma obra, né? De verificar se aquela obra é permitida fazer do lado de um patrimônio. Então, dentro disso, a gente falou, vamos... Naquele momento, o Conselho de Patrimônio não estava estruturado, aí, depois você vai querer falar sobre a Casa Saraceni, né? Mas aí o Conselho começa a ser estruturado e monta um conselho fictício para destombar a Casa Saraceni. Aí, nesse momento, a gente sai do Conselho. E aí a gente volta alguns anos depois para, acho que em 2011, 2012, para poder estruturar o Conselho de Patrimônio, e hoje o Conselho é um conselho que funciona, atuante, que consegue segurar muitos problemas que poderiam destruir os patrimônios, consegue solicitar que o poder público haja mais rapidamente para defender esses patrimônios, né? Vocês têm hoje algum apoio do poder público? Hoje a gente trabalha com editais, né? Hoje a gente é um ponto de cultura, né? Então, a gente tem alguns projetos dentro desse ponto de cultura. A gente também está com... É bom só a gente explicar, Bruno, o que o ponto de cultura ajuda na captação de recursos, né? Porque ele se torna um órgão oficial, pode captar verba federal, inclusive, não é? Então, o ponto de cultura, ele é um projeto que vem verba federal e o município distribui, né? Então, assim, quando se abre esses editais, se destina um valor anual para você poder atuar. E isso dá uma estrutura, por exemplo, para a APA, porque a gente trabalha mesmo quando não tem edital, mas a gente consegue trabalhar com uma maior organização, ter um pouquinho mais de tempo, né? Porque a gente trabalha com outras coisas, né? A APA hoje, ninguém vive da APA, mas quando a gente tem um projeto desse, a gente consegue ter mais tempo para poder atuar, né? E assim, um edital, ele tem essa importância, por exemplo, ponto de cultura. Hoje a gente consegue ter uma sede que antes do ponto de cultura a gente estava sem, né? Então a gente tem aquele lugar para se reunir, tem lugares para marcar a reunião, né? Uma sede física, né? Importante. Isso, consegue estruturar toda a documentação, todos os projetos. Então é muito importante. Um outro projeto também que a gente está é um curso de patrimônio cultural, que acontece aos sábados, todos aos sábados, completamente gratuito. Esse curso, além das aulas, né, teóricas, tem as aulas práticas, que geralmente são passeios. Por exemplo, a gente fez, acho que foi em junho, a gente fez um passeio lá para a aldeia multiétnica, né? Bacana. Nos próximos meses a gente vai para o Rio Grande do Sul. Tem bastante procura? A galera procura legal isso daí? Sim, hoje a APA já tem um público, né? Principalmente ali estudante, professor, o pessoal da Unifesp gosta muito de fazer esses cursos, esses passeios, porque traz uma coisa a mais do que a graduação, a pós-graduação da Unifesp oferece, né? Que é essa questão, por exemplo, da prática, que a gente já tem de atuação do dia a dia, né? Que tipo de atividade além vocês oferecem? Se é que eu posso chamar de atividade ou serviço? Passeio, tem algum tipo de oficina também, alguma coisa envolvida na parte prática, além do passeio? A gente já fez assim, por exemplo, teve um projeto que a gente fez com parceria com o SESC e a Unifesp. A gente ficou um mês dentro do SESC fazendo alguns projetos, né? Um deles, por exemplo, era um trabalho lúdico que a gente fez, um dos trabalhos mais interessantes, assim, que era montar um cartão postal. Então a gente atuava desde crianças de 4 anos a idosos, 70, 80 anos, para ele criar um cartão postal com fotos e dizeres sobre Guarulhos, né? E foi bem interessante porque crianças não sabem o que é um cartão postal, né? E aí a gente trouxe essa questão de trazer essa história, né, do que era um cartão postal, de quando você ia viajar, mandava para sua família, tempos, né? E as crianças não sabem, não tem se perdeu, né? Sim, claro. Então a gente trouxe essa questão e trouxe aquela questão do lúdico, né? De o cara escolher a foto, você vai escolher uma foto do aeroporto, outro escolhe uma foto do símbolo dos Mamonas lá do Secap, e assim, eram várias fotos sobre a cidade, antigas, novas, né? E foi assim, bem interessante, porque depois disso, né? Depois desse processo de você escolher mostrar o seu cartão postal do jeito que você utilizava, aí tinha o selo, era o símbolo da APA.
Então você colocava o selo e bacana. carimbava. Era bem interessante, era um cartão postal mesmo. E aí depois você contava por que você escolheu isso. Que era o trabalho de história oral, né? Então a gente preparou um estúdiozinho assim, e aí a pessoa ia contar. E nisso a gente puxava por que você escolheu essa foto. Às vezes aquela questão da memória ela é interessante, né? Porque às vezes você escolhe uma imagem e você não sabe o porquê. Você achou bonita. Sim. Né? Eu lembro que teve uma moça que ela escolheu uma foto do Carnaval de Guarulhos, né? Aí né, a gente começa, aquela coisa da história oral, ela é bem assim, né? Você fala quem você é, onde você nasceu, aí você fala com os seus pais, o que você fazia, e aí depois eu chegava de perguntar por que ela escolheu a foto. Sim. Falei, você atua no Carnaval? Você gosta de Carnaval? Ela falou, cara, Carnaval eu comecei a curtir acho que faz uns 3 anos, assim. Aí ela começou a pensar, falou, nossa, minha família hoje ela é evangélica, mas ela curtia Carnaval, minha mãe ia pro Carnaval. Aí ela começou a lembrar, ela morava em Osasco. Olha que bacana. E ela lembrou que na infância dela, a família participava das escolas de samba de Osasco. É o tal do inconsciente coletivo. É. Tá certo. Bruno, eu preciso fazer uma pausinha aqui, pra gente fazer um intervalo, que já estourei um tiquinho aqui o programa, pelo menos nesse primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais da APA. Eu quero que você fale pra gente como hoje você vê a situação dos principais pontos de cultura aqui da cidade de Guarulhos, na verdade, os principais lugares históricos que a gente tem que tentar preservar, já que a Casa Saraceni não foi possível, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Da Casa da Candinha, que eu acho bastante importante. Também falar um pouquinho sobre os livros aí que a APA faz, né? Que são atividades bastante importantes. E quero ouvir um pouquinho você sobre as políticas públicas aqui voltadas para esse setor, para o setor de cultura e, claro, da preservação do patrimônio histórico da cidade. Pode ser? Combinado? Não. Faz um tintim comigo aqui, ó. Vamos bater aqui, ó. Um copinho, tomar uma aguinha que ninguém é de ferro, que a garganta do apresentador hoje estava uma porcaria, por causa do resfriado, mas a gente faz o intervalo e já voltamos. Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente conversa aqui com o meu colega jornalista e cofundador da APA, o Bruno Leite de Carvalho. A gente estava falando um pouquinho da preservação do patrimônio histórico e cultural aqui de Guarulhos. Bruno, primeiro falar um pouquinho dos livros, né? Pela APA você também foi coautor aí dos livros Lugares e Memórias de Guarulhos e Signos e Significados de Guarulhos e ainda idealizou um programa no YouTube que é o Lugares e Memórias de Guarulhos. Como é que estão essas produções? A APA consegue fazer mais dessas produções impressas também? Vamos lá. Lugares e Memórias voltou com a questão do ponto de cultura, né? Então a gente já gravou o primeiro programa, que foi sobre o Ponte Alta, né, um bairro periférico. Foi o primeiro bairro periférico que o Lugares e Memórias cobriu, né? A gente estava muito focado nos patrimônios oficiais, né? Nesse bairro periférico, Ponte Alta, a gente mostra que todos os bairros têm patrimônio, né? Então, às vezes, um ponto de encontro é um patrimônio, né? Então, essa ideia de deixar o patrimônio mais acessível, de trazer aquela questão assim, meu bairro é importante, porque a quadra de futebol é importante, o campo de futebol é importante, é um lugar de encontro, é um patrimônio cultural também, né? Por exemplo, você vai num bairro, por exemplo, como o Vermelhão, lá tem um campo de futebol, que é onde tem as... Acho que é o mais conhecido de lá, né? Tem o Campo do Vermelhão é o mais conhecido. Sim, que tem um museu lá, comunitário. E aí aí no campo tem o pessoal que joga bola, depois tem o samba, e aí essa questão da cultura, né? Uma coisa vai ligando a outra. E é isso que o programa Lugares e Memórias ele quer trazer dessa questão da memória afetiva, né? De você saber a importância de cada local. E aí a gente voltou agora com o Ponto de Cultura. Vão ser 5 programas dentro do Ponto de Cultura, né? A gente vai falar sobre Anguçu, a gente vai falar sobre a questão da Casa Saraceni, né? Mesmo sem a casa, a gente vai contar essa história, porque assim, a gente sempre trata a Casa Saraceni como um patrimônio em memória, né? Então, pra gente, embora ela não existe lá, a gente fez um pacto, a gente vai sempre contar a história dela, para que não se repita, né? Acho que um patrimônio tem que ser preservado. Então, a gente sempre vai, um projeto ou outro, que a gente sempre vai trazer essa história da Casa Saraceni. Os impressos, a gente tem... Não sei se eu vou lembrar todos os livros, hein? Não precisa lembrar todos não, é só para falar um pouquinho das produções. A APA está conseguindo fazer as produções O ainda. último foi o inventário. A gente fez o inventário das artes em espaços públicos, né?
aqui no estado só tinha na capital, né? Aí a gente lançou esse inventário de estátuas em espaços públicos, isso foi no ano de 2023, a gente lançou. Inclusive tem um site, né? Dentro do site da APA tem esse espaço que é o inventário de artes públicas, e é bem interessante, por exemplo, vai entrar lá no site e vai ver que na Praça Getúlio Vargas tem, por exemplo, a Mãe Negra, que é uma escultura que está lá presente. Inclusive é uma das esculturas que são mais vandalizadas na cidade, né? Ela é feita de barro, então assim, ela não tem valor econômico, mas ela é sempre roubada. Então é um patrimônio que ele representa os negros, então ele traz a questão do racismo também na destruição, né? E é dentro disso que a gente trabalha nessa defesa, né? De mostrar que, por exemplo, uma estátua que está ali, ela é importante como patrimônio, Claro, né? Ele conta uma história, tem uma homenagem, claro. tem algumas homenagens que a gente não deveria mais fazer, isso a gente também discute, né? Interessante. Algumas homenagens, por exemplo, aqui na Alveária tem o busto do ditador Humberto Castelo Branco, né? O que a gente como mapa, como a gente pensa nisso? Esse busto deveria estar no museu, contar a história. Esse daqui é um ditador, não. Porque quando está em espaço público é uma homenagem, né? A gente pode homenagear um ditador, né? De tudo que aconteceu na ditadura. É um ponto de vista, falando até para o nome do programa, bem interessante. Vamos falar um pouquinho, então, da situação dos atuais patrimônios históricos aqui de Guarulhos. Hoje, a situação mais delicada é da Casa da Candinha? Você acha que é da Casa da Candinha? Sim. Quando surge a APA, a gente já tinha essa preocupação com a Casa da Candinha, né? Me foge um pouco as datas, mas acho que mais ou menos em 2010, 2011, colocaram a escultura metálica em cima da casa, porque ainda não existia verba para fazer uma restauração. Talvez a casa só esteja lá por causa dessa cobertura metálica para proteger. Mas, né, a infiltração vem por baixo também. A casa é toda em taipa de pilão, não é? Em taipa de pilão, né? Ela tá... Que era aquele barro amassado. Isso. Taipa de pilão é uma escultura geralmente feita com pedaços de bambu. Isso, né? E o barro amassado. Barro e alguma gordura para dar o molde, né? E ela tá perto do Rodoanel, né? Então, assim, a última vez que eu fui lá foi em 2018, eu já estava em estado... Tinham mexido um pouco na escultura para segurar um pouco, mas é um risco muito grande, assim, a casa não passar por um restauro. Tem um projeto aprovado de uma melhoria na estrutura, ainda não é o restauro completo, que está parado na Secretaria de Cultura. Então, assim, a gente está cobrando para que inicie esse processo rápido para que a casa não caia, que realmente corre risco. A gente está tentando fazer lugares de memórias lá, está pegando a liberação com a Secretaria de Cultura para a gente poder lá falar um pouco sobre a história da casa, daí mostrar como se encontra hoje o imóvel. Mas que não seja mais um como a Casa Saraceni, né? Pra gente falar Não, aqui que a Casa não. Saraceni, na verdade, foi uma situação diferente, né? Porque ela foi destombada e aí acabou sendo demolida. A Casa da Candinha é por condições precárias mesmo, mas tomara que ela também não caia e fique lá. Como é que foi essa luta no ano da Casa Saraceni? Foi 2010 isso? Foi por aí, né? Quando a gente começa ali essa luta em 2009 com a APA, né? E aí vem até hoje, né? Essa luta dentro dos conselhos, buscando o Ministério Público, né? Então a gente atua onde é possível, onde a gente consegue, no discurso, em buscar mais pessoas para a luta. É isso, né? E assim, realmente corre o risco. É possível destombar uma casa quando ela cai, né? Então, assim, a gente precisa lutar para que esse projeto venha o mais rápido possível. Mas na casa, como é que foi a luta de vocês? Você lembra de como é que foi a batalha? Porque assim, você falou que a ideia é fazer programas em memória para que isso não aconteça mais, e acho muito bacana, porque sempre que a gente fala, né, as pessoas tomam conhecimento, falam, puxa, aconteceu isso, vamos ficar atento. Mas como é que foi naquela época a batalha? Da Casa Saraceni? É. Bom, como eu tinha até contado, né, que a APA ela surge pensando nesses patrimônios, entre eles a Casa Saraceni. No momento que surge a APA ali em 2009, já tinha aquela coisa da cidade, não sabe aquela coisa, um fala pro outro, que Guarulhos é uma cidade grande, mas tem essa coisa, né, de as histórias se espalhando em conversa de bar, que a gente fala, né? E falava assim, ó, estão se organizando para tentar destombar a Casa Saraceni, né?
vai chegar um projeto na Câmara Municipal. Aí nisso a gente começa a se organizar, tentando conversar com alguns vereadores e tal. O tempo era o PT conversando. Aí a gente fez alguns protestos, né? Lá no Shopping Internacional, fez protestos no centro. E chegou uma noite que falaram, gente, derrubaram a casa. Assim, né, tinha passado aprovado na Câmara Municipal e tinha sido aprovado de seu momento no Conselho. Foi um conselho criado meio para destombar a casa, né? Que o Conselho já tinha a lei do Conselho, mas ele não estava organizado. Então, criaram um conselho lá, vamos destombar a casa. A APA, claro, foi contra. E um belo dia tinha um dos nossos associados no shopping e falou, meu, tem umas máquinas lá, demoliram a casa. A gente foi lá de manhã, tava tudo no chão. Não tinha alvará para demolição, não tinha saído o alvará ainda. Então foi ilegal. Porque assim, até aquele momento poderia ter uma discussão ainda de tentar, mesmo o conselho aprovando, você segurar. Mas a partir do momento que destrói, aí não tem mais jeito. Aí né? acabou. Hoje, alguns políticos foram, né, condenados, né, tá naquela coisa de recorre, os donos também, né, que era um imóvel particular, né, os antigos donos do shopping eram proprietários desse imóvel e estão sendo processados até hoje. Né. Mas essa é uma luta que hoje a gente, tudo que a gente, vários projetos, a gente traz essa memória. Essa lembrança. Tá certo. Para a gente caminhar ao final do programa aqui, Brunão, queria que você falasse sobre as políticas públicas para o setor de cultura ou setor de preservação do patrimônio histórico. O que você vê do apoio do poder público municipal? O que falta? Qual o seu olhar sobre isso? Bom, questão do patrimônio cultural, a gente teve uma vitória, que é a volta da Casa José Maurício, que agora chama Casarão da Nossa História, né? Isso é uma vitória para movimentos como a APA, né? Em questão de hoje a casa tá funcional, né, de poder, porque assim, também não adianta ter patrimônio fechado. Sim. Né? O patrimônio tem que estar aberto para as visitações, né? Senão não tem utilidade nenhuma. Senão, é isso que a APA luta, que não exista só o patrimônio lá que ninguém possa entrar, que ele tenha utilidade. Isso é uma vitória, né? Atualmente, os projetos de pontos de cultura estão acontecendo na cidade, muito bom. Só que para o ano que vem a gente está numa luta, né? O movimento cultural da cidade está numa luta, porque a Aldir Blanc, que foi apresentada pelo Poder Público, não vai distribuir editais para esse tipo de projeto, igual o curso da APA, que a gente está fazendo lá, esse tipo de edital não vai abrir no ano que vem. Então, pensando economicamente, é um erro. Porque o dinheiro que você investe na cultura, hoje está muito em voga, né? Cultura não é importante. Não, cara, o dinheiro da cultura se distribui, né? Chega no cara que faz ali o projeto cultural, mas vai para o mercado, vai para o açougue, né? Põe comida na casa de muita gente. Claro, claro. Né? Então, a gente está nessa discussão, porque a Lei Aldir Blanc tem que ser distribuída nos editais. Por quê? Por que tem que ser? Porque há fóruns de cultura que decidiram isso. Né? A sociedade civil participa dessas decisões e já foi decidido que esses editais têm que ser distribuídos. Só que o poder público apresentou uma outra questão de distribuição que a gente não concorda, inclusive a APA. A gente espera que vocês ganhem essa luta aí. E assim, todos os setores têm a sua importância, né? Senão eles não existiriam. Né? Então, acho que todos os setores têm a sua importância. Brunão, primeiro, obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Grande abraço. Fica à vontade aí nesse finalzinho para você deixar aí um contato, se você quiser, né? Para o pessoal procurar o arquivo histórico, enfim, se tiver alguma atividade, para o pessoal procurar, se inscrever, comparecer. Esse finalzinho é seu, deixa aí sua consideração final, mas a gente agradece bastante por você ter vindo. Valeu. Eu que agradeço, Leandro, a toda a produção, né? E assim, a APA é muito fácil de encontrar nas redes sociais, na internet, né? A gente tem um portal que é o apa.org.br, né? aapah.org.br. É um portal que conta a história da cidade, fala sobre os patrimônios, muito artigo ali para pesquisa, até para a escola, para os jornalistas também que quer falar sobre a história. Lá tem muito
muita informação, né, sobre os patrimônios, sobre a história da cidade, sobre a história dos bairros. E, assim, a gente quer que esse conteúdo que a gente cria, né, todo mundo utilize, né, dá o crédito, mas que todo mundo conheça a história e os patrimônios da cidade. Né? Nas redes sociais, é só procurar por APA Guarulhos, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, todos os lugares a gente já está presente. Tamo junto. Valeu, Brunão. Mais um tintim aqui pra gente encerrar, ó. E terminar falando pra você que cultura é vida. Então, ó, apoia aí a APA e conheça um pouco mais do trabalho desse pessoal. Muito obrigado por ter ficado com a gente e nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, galera.